Bem, chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre política, um balanço do que foi 2021 e o que esperar de 2022, ano de eleições. Eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui contigo. Bom, na hora de a gente fazer a retrospectiva 2021, tem muita coisa na política. Eu acho que uma coisa que marcou muito foi quase uma crise institucional que nós tivemos, né? Aquele momento de ruptura mesmo do presidente Bolsonaro com o STF, manifestações tanto contra como a favor do presidente Bolsonaro, um jogo de forças. Qual a sua avaliação no geral desse cenário? Olha, foi um ano absolutamente difícil para os brasileiros, eu digo até foi um ano de 2 P's, política e pandemia, e quando as duas se retroalimentam, piora. Mas, de fato, a situação institucional trouxe uma angústia, porque em 2021 os brasileiros se perguntando se haveria ou não a possibilidade concreta de uma ruptura, de um golpe, se as condições objetivas e subjetivas das lideranças políticas, se o mercado apoiaria, se os militares estariam nisso. Então, só pelo fato de se discutir isso mostra que a gente ainda tem que tomar muito cuidado com a democracia e que ela merece muita atenção, Denise. Na verdade a retórica perdeu um pouco a força, mas a gente vê muitas críticas ainda em embates, inclusive a pandemia, a questão de passaporte de vacina ou não, de se controlar quem vem do exterior, as coisas se misturaram muito, né? E de repente a pandemia teve uma conotação política. Então, justamente são esses 2 P's que praticamente povoaram o imaginário do brasileiro no ano de 2021. Agora, o presidente Bolsonaro, ele continua ideologicamente muito fiel aos seus pressupostos valorativos. Então, de fato, hoje quando você fala sobre o passaporte vacinal, ele deixou isso claro na tribuna da ONU, dizendo que ele não apoiaria jamais esse passaporte. Então o presidente tem uma leitura de liberdade um tanto quanto enviesada ideologicamente. Agora, em termos de popularidade, não foi um bom ano para o presidente. Não foi. Apesar das manifestações, eu falo por causa das pesquisas que ele desconsidera totalmente, mas o balanço geral mostra exatamente isso, né? O balanço mostra um presidente que teve uma opção pelo ataque. Então, o presidente Bolsonaro, ele é fiel ao seu presidencialismo de confrontação. Então, o presidente ataca os atores políticos e classificou todos no início do mandato de velha política. Hoje está do lado e de braços dados com a velha política. O presidente atacou as instituições, preferencialmente o Supremo Tribunal Federal, mas também o Congresso Nacional. E o presidente atacou as medidas sanitárias, atacou a vacina, e isso ficou marcado, e o brasileiro acaba, na avaliação do governo e na avaliação pessoal do presidente, pontuando. Vale ressaltar, Denise, que nos 2 primeiros anos de mandato do presidente, desse primeiro mandato, o presidente tinha um caminho tranquilo para o segundo turno e ele seria vitorioso em todos os cenários. E hoje já tem aí, com a opção de Sérgio Moro como uma terceira via, a possibilidade do presidente, se em janeiro, fevereiro, Moro encostar mais ainda no Bolsonaro, o Bolsonaro nem ir ao segundo turno. Então seria a primeira vez que um presidente que busca a reeleição nem vai para o segundo turno. Então assim, a situação dele política é muito delicada, mas de novo, foram na grande maioria das vezes escolhas do próprio presidente, Denise. Agora o presidente mudou de partido, escolheu o PL, se aproximou do Centrão, tem muito apoio do PP, vai escolher ainda o vice, a gente não sabe exatamente qual o perfil que ele prefere. Ele algumas vezes já descartou, né, o general Mourão, que inclusive é de outro partido. Essa composição pode fortalecer a candidatura dele à reeleição, esse apoio do Centrão, depois a escolha de quem vai ser o vice, e tem a questão dos debates. Muita gente questiona porque o presidente Bolsonaro, em 2018, ele participou acho que de um debate apenas, porque depois teve a facada, ele não participou mais. Ele outro dia disse que o Moro não segura 10 minutos de debate. Agora, os testes que ele passou também foram muito pequenos. Sim. E aí, isso pode fazer diferença? Pode e não pode. Vamos porque pode. Obviamente que apoio político do Centrão, um bom vice com trânsito é sempre positivo numa candidatura. Agora, vale ressaltar, como eu disse há pouco, que em janeiro, fevereiro, março, nós vamos ter aí novas rodadas de pesquisa e nós vamos ver qual é a situação do presidente, porque tem uma coisa que é muito clara, Denise. A política é a conquista do poder, mas também a manutenção do poder. Se o presidente Bolsonaro concretamente simbolizar que o poder se esvazia, portanto que as chances de ir para um segundo turno diminuem, o Centrão se retira rapidamente.
porque não tem problema nenhum o Centrão compor com Moro ou compor com Lula ou com qualquer outro candidato. Então, assim, a história da política no ano que vem é uma história que vai ser contada a partir das pesquisas e também das composições, não apenas que o presidente Bolsonaro fizer em relação ao núcleo de apoio à sua reeleição, mas também ao Moro, ao Lula e a outros políticos que porventura comecem a despontar no ano que vem. Inclusive porque tem outros candidatos do próprio Centrão de outros partidos, né? É o caso de Rodrigo Pacheco, que também está no Centrão. Tem outros partidos que também podem disputar, podem entrar numa aliança mais à frente. Claro. Agora, dependendo do encaminhamento, fica difícil até a aliança, né? Sim, a ideia que foi muito discutida, inclusive naqueles momentos de ruptura institucional que nós vivenciamos nesse ano, é se haveria a possibilidade de uma frente ampla já num primeiro turno para tentar vencer o presidente Bolsonaro. Muito pouco provável, Denise. Os partidos, os próprios candidatos têm interesses políticos legítimos que são pessoais, são dos seus grupos de apoio. Agora, num segundo turno, sem dúvida nenhuma, aí as configurações de forças, elas se realocam, se realinham. Agora, o presidente Bolsonaro tem uma trajetória muito difícil, você lembrou há pouco sobre os debates. Dessa vez, se ele for para o debate, ele será cobrado pelos números da pandemia, pela economia, pelos mortos, por todas as suas falas. Eu não tenho dúvidas de que todas as falas, as lives, estão todas bem guardadas pelos marqueteiros e serão exaustivamente explorados no horário eleitoral, Denise. E qual a sua avaliação do político Moro? Bom, na verdade não existe ainda um político Moro, ele está em processo de construção. Mas ele está conversando muito, já teve partido, teve adesão de outras pessoas, ele já conversou com o Eduardo Leite, depois conversou com o João Dória. Então, aí nós vamos ter que ver o seguinte, como é que ele vai fazer essa transferência do juiz que usava a toga e tinha a palavra no tribunal para um político que vai ser obrigado a apresentar ideias, a debater e a enfrentar os adversários naquilo que, quando ele estava no direito, chamava de paridade de armas. Porque num debate entre ele, Sérgio Moro, Lula, Bolsonaro, Dória, Ciro Gomes, ali você tem políticos muito mais experientes. Então o Moro tem que ter duas coisas fundamentais. Primeira delas, a evolução da candidatura no sentido de intenção de votos. E quais apoios políticos? Por exemplo, o União Brasil, partido que será formado, vai lançar ou não um candidato? Estará com o Moro? Quais seriam as ideias? Por exemplo, o Moro trouxe um economista, pastor e respeitadíssimo para ajudá-lo na configuração de um plano de governo, pelo menos no que tange a economia. Mas, para além disso, quais são as ideias e os valores que o Moro vai ter que colocar? Muita gente está perguntando, Sérgio Moro seria um Bolsonaro 2.0? Um Bolsonaro de sapatênis? Muita gente brinca com isso. A pergunta é, como ele vai se diferenciar? Ele tem uma vantagem, ele não é nem Lula nem Bolsonaro, ele conseguiu com a Lava Jato trazer a imagem de um juiz que colocou o ex-presidente da República, Lula, que terminou o segundo mandato com 80% de votos, na prisão. Ele saiu do governo Bolsonaro atirando, acusando o presidente de interferência política na Polícia Federal. A pergunta é, tudo bem, essa imagem, e isso é importante em política, uma imagem constituída e comunicada, mas ele também vai ter que responder, por exemplo, o fato do Supremo Tribunal Federal tê-lo considerado um juiz suspeito. A suspeição a um juiz mexe com um dos pilares do direito, que é se o julgamento foi ou não correto nos termos da lei. Mas ele, em princípio, tira mais votos do presidente Bolsonaro, sem né? Dúvida nenhuma. O eleitor do Lula não votaria no Moro em hipótese alguma, não tem essa alternativa. Nem do Lula, provavelmente nem do Ciro Gomes. Ele tira muito mais votos do presidente Bolsonaro. Então, aquele núcleo de bolsonaristas arrependidos podem sair do presidente Bolsonaro e ir para o Moro. Outro fator, alguns militares já declararam apoio ao Sérgio Moro, o que também mexe numa base importante do apoio ao presidente Bolsonaro. Alguns votos conservadores podem também migrar para o Moro.
Quem que não migra do Bolsonaro? Aqueles 12, 13% de bolsonaristas fiéis e muitas vezes radicais. E aí, outros candidatos também veem chance de conseguir avançar, né? Ciro Gomes, que já esteve outras vezes, ele talvez queira repetir o que aconteceu com o Lula, que foi derrotado várias vezes e em um determinado momento ganhou impulso. E João Dória, que confia muito na vitória dele, né? Foi disputadíssima a prévia aqui do PSDB, ele saiu vitorioso, não teve tanta margem assim no resultado final, mas já voltou a conversar com o Eduardo Leite. Você vê essa possibilidade de uma reação de repente? Tem aqueles outros que agora estão aparecendo pela primeira vez. Tá. Simone Tebet, Alessandro Vieira, o próprio Rodrigo Pacheco que eu citei. Tá, então vamos lá. João Dória. Governador de São Paulo, João Dória, tem dois fatores relevantes que é, de certa forma, capital político para uma disputa presidencial. Ter, de fato, colocado a primeira vacina no braço da enfermeira, da Mônica Calazans, e o segundo fato é de a economia de São Paulo, do estado de São Paulo, ser uma economia que cresceu acima da média dos outros estados e também acima da média da economia brasileira. Então, são dois trunfos. A grande questão é comunicar isso e vencer as resistências dentro do PSDB e conseguir se nacionalizar. Ou seja, o Dória constantemente lembra, né, que os pais são de origem nordestina, faz questão de lembrar, mas ele tem que falar mais para o Brasil e menos para São Paulo. Ciro Gomes. Ciro Gomes tem um problema, porque o grande ícone da esquerda é Lula, e Lula provavelmente disputará. Então, a situação de Ciro Gomes é uma situação difícil, porque ele tem, por exemplo, até janeiro. Então, a liderança do partido acredita que até janeiro, fevereiro, ele já esteja próximo de 2 dígitos, o que é muito difícil, porque quem entrou e na segunda pesquisa pontuou com 2 dígitos foi Moro. Agora, os outros, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Pacheco, ainda são balões de ensaio que provavelmente possam se concretizar, mas tem uma coisa, por exemplo, o MDB. O MDB, ele vai lançar um candidato, ele prefere usar o dinheiro para formar uma bancada, para ter deputados, senadores, então, que inclusive é a tese que o próprio Aécio Neves, dentro do PSDB, começa a tornar pública. Será que vale a pena gastar os recursos do partido numa candidatura, por exemplo, do João Dória, ou formar uma boa bancada para ter força no Congresso? Então, ainda é muito cedo, porque a gente tem praticamente um ano, Denise, para as eleições. Para fecharmos rapidamente, Alckmin e Lula, se sair dessa composição, fortalece a candidatura? Fortalece mais para o Lula, né? Porque é um aceno, como o Lula da primeira vez teve um vice, um empresário, Zé de Alencar, agora ele teria o Alckmin, o governador, que é do PSDB, mas saindo do PSDB provavelmente fortalece muito mais o Lula e tiraria as chances do Alckmin voltar ao palácio do governo em São Paulo. Então, Denise, é uma possibilidade. Muita gente sempre disse que a trajetória do PT e do PSDB tem muito mais pontos de encontro do que dificuldades para o diálogo, mas é uma possibilidade concreta e, se acontecer, ponto para o presidente Lula. E o que pode tirar Lula dessa posição que ele está? Dessa posição? Olha, porque numa política que se retroalimenta na polarização, Bolsonaro alimenta Lula e Lula alimenta Bolsonaro. Num segundo turno, com qualquer outro candidato, a possibilidade do antipetismo migrar para o voto daquele que estaria compondo a disputa com Lula torna-se concreta. É isso, ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde agora, né? Então, feliz 2022, não só na política, mas para todos nós. Para todos nós, que assim seja. Vocês.